Irmãos, é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Jesus é para quem se converge toda a história. Tudo que pensarmos, tudo que fizermos, se converge em Jesus. Eu queria convidar você a abrir o texto do livro de Atos. Atos, no capítulo 2, versos 1 a 11. Atos 2, 1 a 11. Esse texto é o famoso texto que conta o relato da descida do Espírito Santo naquele povo que estava ali em Jerusalém. Atos capítulo 2, versos 1 a 11. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Vamos orar? Palavra do Senhor até aqui. Ó Deus, que neste dia de celebração nós possamos ouvir a Tua voz e possamos ser assim edificados pela Tua palavra e a ministração do Teu Espírito Santo em nossos corações. Nós reconhecemos a nossa limitação em compreender todos esses fatos, mas Te pedimos que o Senhor nos ajude a captar aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta manhã. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje a igreja cristã no mundo todo celebra a festa do Pentecostes, o dia do Pentecostes. E eu quero te perguntar uma coisa: você se lembra da última festa que você foi? Você se lembra da sensação que você viveu nessa festa? Do clima da festa? Aquele clima de alegria, de congraçamento, comunhão, de descontração, de comemoração. Se tem uma coisa boa, irmãos, é participar de uma festa, onde você chega na festa e você percebe que a pessoa ou as pessoas que estão sendo homenageadas estão ali exultando de alegria, né? Uma festa onde está todo mundo feliz, todo mundo alegre, onde a comida é boa, onde a bebida é gostosa, onde a música é boa, onde a conversa é agradável. Mas todos sabemos que há festas e festas, não é verdade? Duvido que você não tenha ido numa festa que você falou assim: nossa, me arrependi muito. Nossa, como eu me arrependi. Gente chata, música horrível, comida ruim. Mas veja, portanto, há festas e festas. E sabe uma coisa que é muito impressionante e é muito evidente na história bíblica? É que Deus ama festa. Quando você lê a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, você vai descobrir que Deus é uma pessoa festeira, que Deus ama celebrar, que Deus ama a celebração. E foi exatamente no drama dessa história bíblica que Deus escolhe ensinar o seu povo
através de festas. Deus estabeleceu festas anuais para que o povo celebrasse. E Ele chamou essas festas de santas convocações. Você encontra uma lista completa e bem detalhada dessas festas lá no Pentateuco, no livro de Levítico, no capítulo 23. E essas festas haviam sido estabelecidas como estatutos perpétuos. Os judeus tinham obrigação de observar aqueles dias e aquelas festas. Deus usava as festas como memoriais para lembrá-los do seu amor por Israel, de como essas festas eram um elemento de unidade e de identidade do povo hebreu. As festas eram centradas no encontro das pessoas, das famílias, eram centradas no partilhar do pão, na divisão das refeições em conjunto, nos momentos em que eles se lembravam do dia do descanso, se lembravam do Shabat. Eram momentos que eram centrados no culto ao Senhor, e vocês vão encontrar em todas elas que as pessoas que participavam daquelas festas, elas traziam suas ofertas. Ninguém participava das festas do Senhor de mãos vazias. Quando alguém não tinha o que ofertar, um outro alguém ajudava, compartilhando, trazendo de si uma porção para aquele irmão que não tinha, para ele poder fazer a sua oferta ao Senhor. Meus irmãos, eram festas inclusivas, elas alcançavam estrangeiros, alcançavam escravos. Deus demonstra o seu amor redentor, provedor e sustentador através dos temas dessas festas. E todas essas festas apontavam para o centro da mensagem bíblica, a vinda do Messias esperado, Jesus Cristo. Jesus sempre foi o centro das Escrituras, meus irmãos. Todas as histórias e todo o drama da Escritura foi costurado com o fio de ouro da pessoa de Cristo, porque Ele é o único capaz de trazer salvação e reconciliação com Deus. As festas, que eram anuais, e eram várias, elas haviam sido estabelecidas 1.200 anos aproximadamente antes da própria vinda de Jesus. E elas, na realidade, funcionavam como figuras ensinando sobre a vida e o ministério do Messias. Então Deus estabelece primeiramente, no primeiro mês, a Páscoa, o Pessa, no hebraico. No primeiro mês do calendário judaico. É a origem de tudo. É o marco da libertação da escravidão do povo do Egito. É o marco da identidade de um povo. É a festa da vida, preservada através do sangue do Cordeiro sem defeito, que marcou as vergas das portas dos hebreus, quando o anjo da morte passou sobre o arraial do Egito, ceifando a vida dos primogênitos. Isso foi relatado como sendo a 10ª praga. Meus irmãos, essa festa apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Mas logo após essa festa, vinha a festa dos pães asmos, a festa em que não havia a presença do fermento nos pães, pois a Páscoa teve que ser comida às pressas. O fermento, ele era o símbolo do pecado, e a sua ausência nos pães asmos representava a santidade trazida pela morte do Cordeiro Pascal. Meus irmãos, Jesus foi sepultado durante a festa dos pães asmos. O Cordeiro de Deus santo e puro, que levou para a sepultura os pecados da humanidade. Nós fomos santificados pela morte do Cordeiro sem mácula, do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Mas em seguida, a festa dos pães asmos, vinha as primícias, que celebrava os primeiros frutos da terra, resultantes da provisão de Deus,
da provisão, do amor de Deus. Jesus subiu aos céus durante o tempo das primícias, que antecedia a festa das semanas, ou no hebraico Shavuot, a festa do Pentecostes. Meus irmãos, Jesus inaugurou com a sua ascensão um novo tempo, onde ele é a primícia dos que dormem, como disse Paulo quando escreveu aos Coríntios. Por providência de Deus, Jesus sobe aos céus e manda o seu Espírito. E assim chegamos na festa de Pentecostes, celebrada na mesma época em que a lei havia sido entregue a Moisés. E você encontra esse relato da lei em Êxodo no capítulo 19. Mas foi na festa de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado. Pois ele é aquele que escreve a lei de Deus nos nossos corações. A lei entregue no Sinai e escrita nos nossos corações na festa do Pentecostes. E assim, daquela inimizade que existia entre judeus e gentios, Jesus traz a reconciliação, fazendo-nos um. E os 2 pães do sacrifício de Pentecoste representam exatamente a união entre judeus e gentios, que agora formam. O Pentecostes, meus irmãos, era seguido da festa das trombetas, que anunciava o descanso da colheita, o Shabat e o Shalom do reino de Cristo. E era seguido do dia da expiação, o chamado Yom Kippur, ou dia do perdão. Aquele único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para sacrificar pelo povo. E isso apontava para o sacrifício do sumo sacerdote Jesus, o sacerdote perfeito, que haveria de entrar uma vez por todas no Santo dos Santos e remir assim com seu sangue todo o pecado. A si mesmo, como sumo sacerdote, se entregou de uma vez por todas, expiando o pecado do mundo. Meus irmãos, o sangue de Jesus foi derramado no Yom Kippur. Era a figura do Yom Kippur. E ele comprou pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações. E por fim, a última festa era a festa da colheita, que era celebrada como a festa dos tabernáculos, ou Sukkot no hebraico, que significa cabana ou tenda. Veja, a demonstração da providência de Deus para o seu povo ao final da colheita mostrava que aquele povo teve o cuidado de Deus, mas antes dessa experiência, aquele povo andou no deserto, habitou em cabanas, em tendas, mas não estava sozinho. A festa dos tabernáculos vem dizer que aquele povo não andou sozinho, mas Deus andou com eles. Deus tinha sua casa entre eles. O seu tabernáculo estava erigido entre o seu povo. E o evangelista João escreve no 1º capítulo do seu evangelho, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No original, o verbo habitou significa tabernaculou. Jesus tabernaculou, esteve entre nós, habitou entre nós, meus irmãos. Vejam, fica cada vez mais evidente, ao relatarmos todas essas festas, o quanto Deus ama as festas, porque elas falavam dele e do seu plano redentivo. E é exatamente em uma dessas festas em que o nosso texto desta manhã se situa. O texto diz no verso 1, ao se cumprir o dia de Pentecostes. Nós estamos nesse texto, irmãos, em Jerusalém. Fazem 50 dias
que a Páscoa aconteceu, que Jesus morreu e ressuscitou. Fazem 10 dias que Jesus subiu aos céus. É a festa de Shavuot, ou festa das semanas, ou das 7 semanas. É a festa dos Pentecostes. O Pentecostes é a palavra grega para 50º dia. Eram 50 dias, semanas, e o primeiro dia depois dessas semanas, onde aqueles homens e mulheres eram convocados a se reunir para celebrar o Senhor. E eles estavam unidos ali, reunidos naquele lugar em Jerusalém. E aqueles homens em particular do texto, seguidores de Jesus, estavam esperando o cumprimento da promessa que Jesus havia dado. Era possivelmente uma casa aquilo ali, talvez uma casa grande, seguramente ou possivelmente perto do templo, porque as pessoas ouviram aquele burburinho que aconteceu ali. Aqueles homens e mulheres estavam ali aguardando a promessa de Jesus, porque sabiam que Jesus a cumpriria, porque Jesus havia cumprido aos demais. Vocês devem lembrar do sermão domingo passado. Jesus disse que ia morrer, morreu. Disse que ia ressuscitar, ressuscitou. Disse que ia subir que ia voltar, voltou. Disse que ia subir ao céu, subiu. Aqueles homens viram tudo aquilo. E eles agora estavam aguardando a chegada do Espírito Santo. E aí, eles estavam aguardando a promessa desse Espírito Santo, que seria enviado para o fortalecimento daquela igreja que estava nascendo. Um fortalecimento de modo a capacitar aqueles homens e mulheres a testemunharem da salvação em Jesus. E de repente eles vivem uma experiência sobrenatural, irmãos. Uma experiência que, dizem os comentaristas, talvez semelhante a que Moisés experimentou quando subiu no monte. A experiência de Moisés foi uma experiência com nuvens, trovões, relâmpagos, fogo. E aqueles homens experimentam um vento forte, impetuoso, barulhento, acompanhado de línguas de fogo. E um vento que você não vê, mas você só ouve. Exatamente como é a manifestação do Espírito Santo. Ninguém vê o Espírito Santo, mas ele age, ele se manifesta. E isso acontecia para cumprir aquilo que João Batista, que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. E nessa experiência o Espírito Santo não fez como no Antigo Testamento era comum, onde o Espírito se manifestava, mas ele não se manifestava continuamente. Aqui o Espírito Santo chegou e habitou naquelas pessoas e esteve com elas para não deixá-las mais. Ele permanece com elas, e uma vez cheios do Espírito Santo, aquelas pessoas passam a ser porta-vozes. E aí acontece algo inusitado. Aqueles homens e mulheres passam a falar em outros idiomas. Eram idiomas humanos, eram línguas humanas, mas que não eram línguas originais não eram línguas maternas. Eles não tinham aprendido aquelas línguas. E é interessante, quando a gente olha esse evento, a gente lembra de Babel. O que aconteceu em Babel? A arrogância, a autossuficiência dos homens que queriam construir uma torre para chegar aos céus e fazerem seus nomes célebres, foi aquilo que gerou em Deus mandar que houvesse divisão causada por línguas diferentes. Se por um lado Babel foi a divisão por línguas diferentes, o Pentecoste aqui, nessa situação e nesse evento, ele torna o evento que traz os homens com línguas diferentes, mas num único coração, para ouvirem a proclamação das maravilhas e do poder de Deus. O texto no verso 5 diz que estavam ali pessoas de diversos lugares. É provável, irmãos, que alguns ali tivessem vindo de muito longe para celebrar a Páscoa e haviam aguardado até mesmo a festa do Pentecostes, porque a distância era de 50 dias. E aí não fazia sentido a pessoa voltar para a sua origem, para depois voltar para o Pentecostes, porque as festas exigiam a presença das pessoas em Jerusalém. E não devia ser fácil nem barato fazer essa viagem. Ou seja, havia muita gente naquela cidade, né? E essas pessoas então ficaram maravilhadas quando ouviram as grandezas de Deus na sua própria língua. E eles se perguntaram, peraí,
essas pessoas não são pessoas simples, pescadores, galileus, não falam a nossa língua. Por que eles estão falando a nossa língua? Por que nós os ouvimos falar as grandezas de Deus na nossa própria língua? Meus irmãos, um milagre desse nível só é possível pela manifestação do poder de Deus. Um milagre tão grande, tão tremendo, que a sequência desse evento gerou a conversão de 3.000 pessoas. Quando Pedro explica o que aconteceu ali, as pessoas caem a ficha. 3.000 se converteram e foram batizados por entenderem o plano da salvação e o que ali estava acontecendo. Irmãos, foi um evento único, aconteceu de forma repentina e inesperada, algo que nunca mais aconteceu, um evento que marcou o início da igreja e provavelmente não vai nunca mais acontecer. Ele foi um evento particular daquele tempo, para marcar o início da igreja. Mas aí você se pergunta, e eu também me pergunto, mas o que esse episódio do Pentecoste tem para me ensinar no dia de hoje? Eu queria então extrair dele 3 lições. A primeira delas, irmãos, é que tudo na Bíblia está conectado com a obra de Jesus. Tudo na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Tudo está conectado com a obra de Jesus. Deus cumpre suas promessas da antiguidade em Jesus. A festa do Pentecostes está conectada com Jesus. As pessoas que ficaram surpresas com o evento das línguas nativas ali faladas, elas até acharam que aqueles homens estavam bêbados. Mas Pedro toma a palavra, e você, se continuar no relato no verso 14, você vai encontrar o que Pedro diz, e ele diz assim: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, aquele momento inaugura o que a gente chama na teologia de últimos dias. Na verdade, os últimos dias, quando nós presbiterianos dizemos últimos dias, nós nos referimos ao momento que depois da ascensão de Jesus até a sua volta. Portanto, nós estamos vivendo os últimos dias, e o texto de Pedro cita o profeta Joel como sendo uma profecia cumprida naquele dia de Pentecostes, quando Jesus batiza os seus seguidores com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, o Espírito Santo derramado, ele aconteceu aquilo ali para cumprir o que havia sido prometido também por boca do profeta Jeremias, lá no capítulo 31, quando ele diz que Deus estabeleceria uma nova aliança com Israel, imprimindo suas leis na mente do seu povo e inscrevendo-as no coração do seu povo. Aquele evento vem cumprir a profecia de Ezequiel, quando Ezequiel diz lá no capítulo 36, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os observeis. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Meus irmãos, essa festa do Pentecostes vem lembrar que exatamente como foi na entrega da lei a Moisés, Deus, através do seu Espírito, vem imprimir sua lei nos nossos corações, fazendo com que essa lei produza vida em nós. Exatamente como Paulo disse, quando ele falou que a letra mata, mas o Espírito vivifica.
fazendo com que essa lei produza em nós resultados de frutos do Espírito Santo. Irmãos, nós fomos selados com o Espírito Santo. E na linguagem que Paulo usa quando ele afirma que nós fomos selados, ele denota na palavra usada o barulho que a cera quente faz quando ela sela um envelope de carta e o anel do rei é pressionado naquela cera para marcar a carta real. Meus irmãos, vocês e eu fomos selados com esse anel real. Você tem aí no seu coração um selo de anel real, dizendo: você é propriedade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O Pentecostes vem nos dizer que o Espírito Santo de Deus, que testifica no nosso coração que somos filhos de Deus, ele testifica também que nós pertencemos a Deus e que nós vamos assim caminhar conduzidos pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai nos conduzir, nos guiar por toda a verdade. Mas há uma segunda lição que esse texto nos traz. E essa lição é aquela de que a manifestação do Espírito Santo é obra de Deus. A manifestação do Espírito Santo é obra de Deus. Meus irmãos, é o Pai que envia o Espírito Santo. Não somos nós que demandamos o Espírito Santo. É Jesus quem comanda. Ele diz lá, o evangelista João escreveu no capítulo 14: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Meus irmãos, não existe essa história de dar ordens ao Espírito Santo, de dizer que o Espírito Santo vai fazer isso ou aquilo pelo poder da palavra humana. Não existe isso. Quando a gente lê a história de Atos, a gente vê judeus querendo comprar o poder dos apóstolos, o poder do Espírito Santo. Essa história que você e eu às vezes ouvimos aí, eu vou dar ordens ao Espírito Santo, isso não existe, meus irmãos. O verso 4 deixa isso muito claro, porque ele diz lá no verso 4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, é sempre o Espírito Santo que dirige a gente e não o contrário. E a gente precisa aprender isso. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como já falamos. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Paulo escreve aos Romanos. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Meus irmãos, o Espírito testifica que você e eu pertencemos ao Pai. Como falamos, somos propriedade exclusiva do Senhor. E o Espírito Santo é aquele que distribui dons como lhe apraz, para um fim proveitoso. E é isso que nós lemos quando Paulo discorre sobre o tema, instruindo aos coríntios. O Espírito Santo de Deus distribui os seus dons conforme lhe apraz, para um fim proveitoso. Não sou eu que vou dizer que eu tenho isso ou tenho aquilo, mas é o Espírito Santo quem me concede. Por fim, esse texto vem nos ensinar que o Espírito Santo vem nos dinamizar. O Pentecostes é uma festa que vem nos ensinar que o Espírito Santo vem nos dinamizar. Não há como vivermos a vida cristã sem o poder do Espírito Santo. Não há. O Espírito Santo é o dínamo, o Espírito Santo é a dinamite. É somente através do poder do Espírito Santo que nós avançaremos como igreja. Como disse o profeta Zacarias lá no capítulo 4, não é por força nem por poder, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito Santo que a igreja terá autoridade de proclamação do Evangelho. Não é pela força do poder político, irmãos. Não é pela bancada evangélica, irmãos.
É na força do Espírito Santo que a igreja será a comunidade do socorro, do auxílio e a comunidade terapêutica. Não é pela inteligência dos seus membros, não é pelo dinheiro dos seus membros, é pelo poder do Espírito Santo que a igreja vai avançar e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, nós precisamos estreitar a nossa relação com o Espírito Santo. Parece que ainda alguns vivem o preconceito de uma fala do Espírito Santo, por conta de uma discussão de 40, 50, 60 anos atrás, de que o Espírito Santo estava associado com um certo dom de línguas e tal. Isso tornou-se um tabu, e falar do Espírito Santo era dizer que a pessoa era pentecostal, e aquela coisa toda. Não tem nada disso, meus irmãos. Vamos deixar essa conversa para o passado. Nós, como igreja, precisamos do Espírito Santo. Sem Ele, nem você, nem eu faremos coisa alguma. Ele habita em nós, Ele habita na igreja. E é pelo poder do Espírito Santo que nós, como igreja, avançaremos. Nós precisamos ouvir, ou melhor, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque essa voz é a voz que potencializa a nossa capacidade de realizar. Ouvir a voz do Espírito Santo começa através da oração, começa através da leitura da palavra. Não tem outro jeito. Ou você lê a Bíblia e ora para ouvir o Espírito Santo, ou você não vai ouvir o Espírito Santo. O que você vai ouvir vai ser outra voz. Lembre-se disso. Leitura da Bíblia e oração é o caminho pelo qual o Espírito Santo vai falar conosco. E eu queria então concluir, irmãos, lembrando que Deus ama as festas e as celebrações. E que as festas do Antigo Testamento, como tudo na Bíblia, apontam para Jesus. Que o Pentecostes vem nos mostrar que Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne, um ato de sua exclusiva soberania. E que sem o Espírito Santo, irmãos, nós somos como um vale de ossos secos, frágeis e inoperantes. O Espírito Santo é o dínamo da igreja. E por fim, os nossos encontros. E por fim, os nossos encontros precisam refletir o espírito da festa. Jesus é a razão da festa. Jesus é a motivação da festa. Jesus é a alegria central da festa. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a desenvolvermos ouvidos e corações sensíveis à voz do Espírito Santo, aquele que habita em nós e que habita na igreja. Amém?